Factory Method. Você sabe como se fazem injeções de dependência na época da sua avó? Não sabe? Então eles apresentam o Factory Method. O Factory Method resolve isso separando a criação de um objeto da sua lógica principal. Em vez de se instanciar direto, você delega a criação para um método ou subclasse. Isso permite trocar o tipo de objeto sem alterar sua estrutura. O problema é que o torna mais complexo, pois se tem mais classes, mais herança, mais manutenção. Por isso, surgem soluções como a injeção de dependência. Hoje, o Factory Method morreu, mas passa bem, ele continua o mesmo, mas o mercado seguiu outro conselho e tomou seu rumo. Fim da história. Abstract Factory, do primo mais famoso, mas nem tanto, do Factory Method, ou Abstract Factory. Se Factory Method cria um objeto, Abstract Factory cria um grupo de objetos. Quando você tem vários objetos que precisam funcionar juntos, como button, window e dialog, você precisa garantir que sejam coesos ou compatíveis para os objetos funcionarem juntos, utilizando as variações específicas daquele grupo. O Abstract Factory define uma interface para criar todos os objetos distintos, mas deixa a criação real do objeto para a classe Factory concreta. Cada tipo de Factory corresponde a uma determinada variedade de objetos. O código cliente chama os métodos de criação de um objeto Factory em vez de chamar ou criar os objetos diretamente, com uma chamada de operador new. Como uma Factory corresponde a uma única variação de objeto, todos os seus objetos serão compatíveis. O código cliente trabalha com Factories e objetos somente através de suas interfaces. Isso permite que o mesmo código cliente funcione como objetos diferentes. Você apenas cria uma nova classe Factory concreta e passa o código cliente, sendo um pouco menos útil que o anterior, mas ainda assim esquecível. Fim da história. Builder. Finalmente, um que o tempo ainda não matou, mas está quase lá. Quando um objeto tem muitas opções para se inicializar, pode virar uma bagunça. E aí, fica difícil de ler e lembrar a ordem dos parâmetros no momento de se criar um objeto. Mesmo que nem seja mais usado para isso, o Builder resolve isso, permitindo o usuário construir um objeto passo a passo. Você define as etapas de construção para depois poder reutilizá-las para gerar um objeto inteiramente novo. Assim como, por exemplo, montar um pedido de café, tipo de grão, açúcar, se sim ou não, leite ou gelo, possibilitando a criação de diferentes versões de um objeto usando o mesmo código na construção. Fim da história. Singleton. O Singleton é o padrão mais solitário de todos. Piadas à parte, o seu propósito é realmente ser um lobo solitário e garantir que exista apenas uma instância de uma classe durante toda a execução da aplicação, fornecendo um ponto global de acesso a ela. Certamente o mais inútil dessa lista, pois é considerado um anti-pattern pela comunidade, por ser basicamente variáveis globais, gerando muitos traumas em quem já teve que ler sobre isso. Fim da história. Prototype. Vamos falar sobre o prototype, não esse prototype, mas sim o prototype. Agora está correto. O prototype é um padrão de projeto usado para criar novos objetos copiando um que já exista, em vez de montar ele todo do zero. Agora existe um objeto base e os objetos clones, que são novas instâncias, mantendo o original intacto e apenas fazendo as alterações nos seus clones, usado principalmente em jogos, clonando o objeto original do personagem para a customização do mesmo, por exemplo, adicionando um item ao personagem. Assim como outros, ele foi aposentado, e não porque o mercado o esqueceu, mas porque ele mostrou ser tão útil que evoluiu para uma feature. Meus parabéns, Prototype, e fim da história. E esses são os padrões de projetos criacionais. Alguns morreram, alguns eram trauma coletivo e outros evoluem tanto que até hoje você usa sem nem perceber. Então deixa o like antes que esse vídeo vire legado e seu chefe te obrigue a refatorar ele. E comenta aí qual padrão você mais odeia, porque a fila do necrotário da tecnologia não para de crescer.